igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, e vocês vão se lembrar que nós estamos expondo o capítulo 7, e o capítulo 7, desde o seu início, ele vem tratando do assunto chamado casamento. O pastor Gabriel e o pastor Vitral abordaram esse assunto. A partir de agora, no versículo 17, que vai ser a perícope da nossa leitura, ele vai dar uma mudança, ele vai interromper um pouco esse assunto, casamento, ele vai entrar num outro assunto. Não que esse assunto seja diferente do casamento, mas, na verdade, o que ele vai tratar aqui, que esse assunto está relacionado ao casamento, mas está acima do casamento. O assunto dessa manhã é satisfação e contentamento em Deus. Então, eu convido você, por gentileza, a pegar a sua Bíblia. Nós vamos abri-la no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios e vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que lhe foi chamado, em que foi chamado. Deus, Pai, nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade da leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor mesmo possa aplicar em nós o entendimento que aqui será posto, que seja para a nossa caminhada cristã, para o nosso amadurecimento espiritual, para que sejamos crentes mais fortes e firmes, satisfeitos e contentos diante de Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma pesquisa em 2022, publicada pela Guerin, depois de fazer algumas entrevistas com alguns internautas, revelou um resultado muito terrível. 42% desses entrevistados declararam estar extremamente insatisfeitos com as suas próprias vidas. Esse dado é um dado terrível, mas revela algo que acompanha a humanidade desde a sua origem e que, infelizmente, nos dias de hoje, ela tem sido um destaque muito grande na nossa sociedade. Nós estamos falando da insatisfação e a falta de contentamento. Vocês vão lembrar que lá no Éden, quando a criatura, não satisfeita com todas as dádivas que tinha recebido de Deus, insatisfeita, desejou ser igual a Deus. E esse desejo por uma insatisfação introduziu no nosso meio o pecado que nos feriu toda a humanidade e que, infelizmente, abala até mesmo as estruturas da criação. Não sei se é uma impressão minha ou se é uma impressão de vocês também, mas nós vemos isso muito claramente hoje, não é verdade? Como as pessoas estão insatisfeitas hoje. E eu não falo isso somente dos não crentes, eu falo até mesmo dos crentes, porque eu olho até para os meus filhos. Tem dia que nós vamos no restaurante, e aí você demora 3 minutos para entregar comida, e eles começam, não vai entregar comida não, mas está demorando. Ora, vai chegar, você está aqui sentado, vai se alimentar. E isso é um exemplo claro, mas isso está em toda a humanidade, nós somos insatisfeitos com muitas coisas. E nós vamos ver que Paulo vai tratar exatamente esse mal ali em Corinto. E vocês lembram que Corinto era uma cidade muito relevante, era uma cidade de pessoas muito ricas, mas também tinha marinheiros, era uma cidade que era de pessoas intelectuais, mas era uma cidade também pervertida, era uma cidade
onde judeus estavam se convertendo ao cristianismo, onde homens e mulheres gentílicas estavam se convertendo ao cristianismo, mas, ao mesmo tempo, todo aquele ambiente onde a igreja estava inserida, onde ela podia ser influenciadora, ela também estava sendo influenciada. Tanto que aí os coríntios, se vocês vão lembrar, eles começam a dizer, olha, aquele lá é melhor que esse. Apolo é melhor que Paulo é melhor que Pedro é melhor que Apolo. Estar casado não é bom, casar é ruim, separar é bom, separar... Então existia ali uma insatisfação muito grande e Paulo vai tratar exatamente a respeito desse tema aqui. E vocês vejam, irmãos, que fazer comparação é algo terrível, não é saudável, a Bíblia não orienta isso. Comparação, ela está ligada a dois sentimentos terríveis, os ciúmes e a inveja. E lá em Provérbios 14:30, a palavra diz que o ciúme e a inveja corroem os nossos ossos. Ela nos destrói, elas nos consomem, porque nós estamos tão desejosos por aquilo que não temos e esquecemos daquilo que recebemos. Os ciúmes e a inveja, resultado da comparação, nos corrompe e nos destrói. O contexto de Coríntios é exatamente um contexto onde nós estamos vivendo hoje, é a sociedade que nós estamos. E o tema que nós queremos trabalhar nesta manhã foca a necessidade de estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Sirva a Deus aonde você está. Quando entendemos o chamado de Deus, nós precisamos estar inteiramente satisfeitos. Porque Deus, aquilo que Ele já fez por nós, é maior que todas as coisas que no mundo aí estão. Então, o que nós queremos trabalhar nesta mensagem é que nós, sendo cristãos, convertidos, podemos e devemos estar satisfeitos com o que nós somos, aonde estamos, a família que nós temos e até mesmo as circunstâncias aonde nós estamos inseridos. Deus, através dessa palavra, quer nos orientar, a nos instruir, a entendermos a gratidão que precisamos ter a Ele, para também fugirmos das armadilhas que o maligno coloca muitas vezes na nossa vida, para nos tornar escravos e insatisfeitos. Amém? Então eu convido os irmãos, então, a vermos essa exposição, e o primeiro ponto que a Bíblia vai tratar aqui é a respeito de chamado. Veja, no versículo 17, ele diz assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Que chamado é esse que Deus está falando aqui? Ora, esse chamado é aquele chamado que Deus faz ao nosso coração de forma eficaz, através da ministração do Evangelho no poder do Espírito Santo. É o chamado de Deus. É verdade que nem todos conseguem entender esse chamado, mas nós somos chamados como igreja a proclamar de forma geral o Evangelho, e nós chamamos isso de chamado geral. Esse chamado geral é feito pela igreja através da ministração da palavra. É verdade que muitos não conseguem entender, e na verdade muitos rejeitam esta palavra. Mas, em alguns casos, esse chamado ele surte efeito. Em alguns casos, a pessoa que ouve a palavra do Senhor, a ministração do Evangelho, ela se entrega de uma forma irresistível. E isso acontece porque o Espírito Santo, ele entra no coração dessa pessoa, abre o coração dessa pessoa, abre a mente dessa pessoa para compreender o seu estado de pecaminosidade, o seu pecado, a sua miséria, e ele vai apresentar a Jesus como o salvador desta condição. Esta pessoa, então, ela não encontra outra solução a não ser se entregar diante de Deus, totalmente satisfeita e à disposição. É isso que nós cantamos nesta manhã, não é verdade? Está aqui, eu ouvi a doce voz, mesmo sendo pecador. O chamado eficaz é essa voz que você, crente, ouviu quando te chamou, doce, porque você estava direcionado para a condenação e te trouxe agora a salvação, mudou o seu caminho, o chamado eficaz.
chamado eficaz, através da ministração da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E é exatamente aqui que Paulo vai tratar. Se ele, então, ele coloca a questão do chamado, ele quer mostrar que Deus, quando nos chama, ele nos coloca numa situação, numa circunstância, para cumprir em nós o seu propósito. Então, nesse versículo 17, Paulo destaca a importância do chamado, porque nós precisamos compreender que se nós estamos aqui, se você está aqui, se você se diz crente, é porque esse chamado foi eficaz no seu coração. Agora você está numa posição onde Deus te colocou e há um propósito para a sua vida. E é exatamente isso que nós vamos tratar agora nos versículos seguintes. Se nós somos chamados, nós precisamos agora encontrar o contentamento no Senhor, para que nós possamos servi-lo com alegria e com firmeza. Veja que Paulo, no versículo 18, vai tratar de condições sociais e culturais nas quais fomos chamados. E ele vai dizer que isso não importa. Onde você estava, qual é a sua cultura, qual é a sua língua, qual é a sua tradição, isso não te torna uma pessoa mais especial. Veja comigo aqui no versículo 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Queridos, a circuncisão era uma marca identificadora do judeu. Na verdade, o judeu ele tinha 3 marcas distintas, né, que lhe caracterizava como judeu. A circuncisão, a questão da dieta, né, o que ele podia comer, aquilo que está definido ali no livro de Levítico, e também o calendário, ou seja, guardar o sábado e aquelas festas. Mas a circuncisão era o elemento principal, o identificador principal do povo judeu. O povo judeu ele é muito conhecido por esta característica. E a circuncisão, ela acontecia no menino judeu, no seu 8º dia de nascimento, e nada mais era que a retirada do crepúsculo na ponta do órgão genital masculino. E aquilo, então, caracterizava aquela pessoa como judeu. O que Paulo vai tratar aqui é que não era necessário o gentil se transformar judeu para ser um cristão melhor. A característica cultural não fazia da pessoa melhor que a outra. E Paulo também nunca condenou a circuncisão como algo que deveria ser evitado. Paulo nunca fez isso. Por quê? Porque Paulo queria respeitar as questões culturais do indivíduo, mostrando que essa característica cultural era um identificador da origem do povo daquela pessoa. Tanto é que hoje essas características dos judeus nem são consideradas questões religiosas, é um identificador. Existem muitos judeus ateus que fazem a circuncisão por conta de uma característica de identificação. E o que Paulo mostra aqui é que a questão cultural ela não deve ser considerada um elemento de espiritualidade superior e não exigência para que outras pessoas absorvam aquela cultura para que se tornem crentes melhores. Da mesma forma, ele fala dos gentios, que os gentios também não deveriam circuncidar, porque essa era uma característica cultural do povo judeu e não era um elemento fundamental para a conversão. E é verdade, né, pastor Cheira, que talvez essa fosse uma guerra, talvez a maior guerra de Paulo ao tratar desse assunto. Porque lá em Gálatas, quando ele vai tratar especificamente da circuncisão, ele vai mostrar e deixar claro que os judeus convertidos que queriam fazer os gentios seguir as suas tradições estavam errados. Paulo chega a dizer ainda que se as pessoas colocassem a circuncisão como elemento principal, o sacrifício de Cristo não tinha valido de nada. Então isso foi uma briga grande, mas que o Espírito Santo fez com que fosse vencida. Por que nós dizemos isso, irmãos? Porque é bem verdade que hoje nós temos uma tendência no meio evangélico de trazer elementos cultuais da cultura judaica para o nosso meio. Resgatando esses elementos para mostrar que
com esses elementos nós vamos alcançar uma espiritualidade maior, porque nós somos povo de Deus, e isso, na verdade, é um engano terrível. A cerimônia, os ritos cerimoniais, a lei cerimonial no Velho Testamento, ela foi vencida no Novo Testamento, com o Evangelho. Então, esses elementos não nos tornam mais espirituais. O que nos torna espiritual é a ação do Espírito Santo em nós, é a santificação. Um outro erro terrível que nós temos hoje também é a pregação da prosperidade, porque a mensagem da prosperidade coloca pessoas acima de outras pessoas. Ou seja, se eu tenho mais bens, se eu sou mais bem-sucedido, se eu sou mais afortunado, eu sou melhor que aquela pessoa mais simples, porque eu tenho mais fé e Deus me abençoou mais. E isso nasce no meio do povo a insatisfação. Por que que eu não sou como meu irmão, tão afortunado, tão miserável, com tantas bênçãos? E nós vamos entender que Paulo está tratando exatamente de evitar essas comparações. E é até engraçado, porque existem algumas igrejas que têm até slogan. Vocês já viram essa? Eu sou empresário, tenho 5 carros, uma casa de frente para a praia, eu sou da igreja tal. E aí eu penso, pastor, que a gente podia até fazer um slogan aqui para a nossa igreja também, né? Eu sou um pecador, miserável, sujo, imundo, como o pastor Rodrigo sempre fala, depravado, mas Deus me resgatou através da sua justificação e me tornou limpo e salvo, esperançoso na minha glorificação. Vocês conseguem ver a diferença? Não há uma condição cultural, um status, uma etnia melhor que nos torne mais santos ou mais cristãos que os outros. A igreja é esse milagre social, onde pessoas de várias tribos, de várias nações, de vários comportamentos, de status sociais diferentes, se reúnem em um corpo, o corpo de Cristo, para glorificar a Deus, para proclamar a sua mensagem e levar o reino à frente. Esta é a igreja de Deus, sem distinção de classe, de cor, de etnia. O que vale em nós é a ação de Cristo na nossa vida. E ele ainda diz no versículo 29, fechando isso, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que vale é guardar as ordenanças de Deus, a sua sã doutrina, a sua mensagem, o evangelho de forma fiel. É isso que importa, guardar as ordenanças. E vocês vão lembrar que em João, capítulo 14, versículo 21, diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que não importa não é aonde você nasceu, não é a sua classe social, não é o povo da onde você veio, mas o que importa é nós guardarmos a sã doutrina de Deus em nosso coração, plenamente satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado. Isso não tem nada a ver com comodismo, irmãos. Nós não estamos dizendo aqui que nós temos que ser satisfeitos nessas condições e que nós não podemos almejar melhorar, sermos pessoas melhores, buscarmos o nosso crescimento. Isso não tem nada a ver com isso. Nós precisamos, sim, buscarmos sermos melhores. Nós precisamos entender que Deus nos fez um chamado onde nós estávamos e ali Ele tem um propósito para a nossa vida e precisamos estar satisfeitos com essa condição. Ele termina, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Agora, outro ponto que Paulo trabalha aqui também é a satisfação mesmo em circunstâncias difíceis. Acompanhe comigo, irmãos, por gentileza, aqui no versículo 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Queridos, a escravidão foi talvez um dos piores males que a sociedade já produziu. E lá no reino, no Império Romano, cerca de 1/3 da população era de escravos. Um outro terço
era de escravos livres. E o escravo, naquela época, de forma legal, não era considerado uma pessoa. Aristóteles, inclusive, chega a dizer que os escravos eram meramente ferramentas vivas. É grande verdade que não existia ali uma uniformidade de como tratar essa população. Tantos que alguns eram levados a trabalhar de serviços mais simples e outros também tinham funções mais importantes, eram professores, eram administradores, então tinham um contexto muito grande ali em relação à escravidão. Mas fato é que a escravidão era algo terrível, porque tirava da pessoa a sua liberdade. E, em alguns casos, era sujeitada a serviços muito pesados e um tratamento terrível. Alguns eram escravos por questões financeiras, por dívidas, outros por derrotas em batalhas e outros simplesmente eram sequestrados e vendidos. Era algo terrível, mas mesmo assim Paulo vai dizer, não te preocupa com isso. Assim, ora, como assim? Não se preocupa com isso? Essa é uma situação tão terrível. Aí eu fico imaginando um escravo lendo isso, mas não se preocupa com isso? Mas veja, Paulo não está querendo dizer aqui que ele era a favor da situação de escravidão, tanto que ele vai dizer, se ainda pode ser livres, aproveita essa oportunidade. O que Paulo quer mostrar aqui, que mesmo uma situação mais difícil, a situação mais terrível que você possa viver, você pode encontrar contentamento em Deus. Você pode até dizer, mas poxa, é muito fácil Paulo dizer uma mensagem dessa, estando ele livre, escrevendo isso aí, essa carta. Ele está livre. Mas vocês vão lembrar, e eu até trago aqui uma referência bíblica, que ele vai escrever logo depois aos Filipenses, fazendo a seguinte expressão: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ainda neste capítulo, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer que aprendeu a estar contente em todo tipo de situação, seja ela boa ou ruim. Eu gostaria de lembrá-los que Paulo escreve isso quando está preso, de forma injusta, por pregar o Evangelho, por ser fiel a Deus. Então, o que Paulo está fazendo aqui não era simplesmente uma retórica vazia, era uma convicção firme na graça salvadora de Deus por sua vida. Ele estava contente, mesmo na situação mais difícil. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós podemos também estar da mesma forma gratos, mesmo em situação que seja a pior circunstância na nossa vida. Paulo continua dizendo que não há diferença, inclusive, entre ser livre ou ser escravo. E desse modo, se os escravos em Cristo são livres, e os livres em Cristo se tornam escravos, então o que Paulo quer dizer aqui, que a escravidão ou a liberdade não importam para a vida do crente. É por isso que eu vejo, quando nós lemos os relatos da história da igreja, e nós vemos aqueles primeiros irmãos da primeira igreja, do primeiro século, sendo perseguidos, sendo lançados nas arenas, sendo devorados, e ao mesmo tempo aqueles irmãos, segundo os relatos e os testemunhos, estavam felizes e contentes, satisfeitos, e nós vemos então que essa mensagem entrou no coração dessas pessoas, porque não importa as circunstâncias onde eles estão, porque eles tinham plena convicção que o sofrimento ele duraria alguns segundos, mas dali para frente eles estariam de frente à sua glorificação, na presença do Rei, onde viveriam satisfeitos eternamente. Você consegue entender isso, essa convicção? Essa convicção de que tudo o que Deus poderia ter feito de mais importante para nós já foi feito. A convicção de que através da justificação nós fomos salvos da condenação do pecado, que através da santificação nós somos salvos do poder do pecado, e a convicção e a esperança que na glorificação nós estaremos sempre salvos da presença do pecado. O Espírito Santo, quando ele coloca essa convicção no nosso coração, nós entendemos o que é de verdade ser livre. Porque essa liberdade, como foi na vida daqueles irmãos do primeiro século, nenhum leão pode devorar.
nenhuma corrente pode segurar. A liberdade de saber que nós temos vida e abundância, que nós temos um Senhor que já pagou o preço por nós e que está sempre ao nosso lado para nos fortalecer. Que bênção, irmãos. Quantos testemunhos nós poderíamos falar aqui a respeito de pessoas, servos, crentes, que passaram por circunstâncias difíceis e mesmo assim glorificaram a Deus no meio da sua miséria, na sua dificuldade, no seu momento difícil. Por falta de saúde ou por uma tragédia, estiveram contentes, estão contentes, testemunhando do Senhor. Nós precisamos ser essa luz que impacta a sociedade com o nosso testemunho, com o nosso contentamento, com a nossa satisfação. Veja que Paulo aqui ele vai mostrar que nós recebemos uma liberdade espiritual, a liberdade do Espírito. E agora ele vai dizer que nós precisamos ter um cuidado com essa liberdade. Veja no versículo 23. Por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens. Veja aqui, queridos, que não se torne escravos de homens, nós podemos pegar aqui duas aplicações, uma do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Velho Testamento, uma pessoa ela poderia se transformar escrava se contraísse uma dívida e não pagasse essa dívida. Essa pessoa, então, ela se tornaria escrava até a quitação da sua dívida e, em alguns casos, toda a sua família era vendida para pagar aquela dívida. Então, veja que uma das formas, nós, como crentes, recebemos a liberdade espiritual. Amém, irmãos? Mas nós podemos ser aprisionados por outras escravidões que estão neste mundo. Uma dessas escravidões, desse método de escravidão, hoje, nos dias atuais, é a escravidão financeira. Inclusive, a Bíblia nos diz, em Provérbios 6, que nós devemos ter cuidado quando tomamos empréstimo para nós não nos tornarmos escravos. Então, quando nós não administramos bem a nossa vida financeira, nós aprisionamos as nossas emoções. Há uma dívida difícil de ser paga. Nós vivemos pensando naquilo, como eu vou pagar essa dívida, como eu vou resolver esse problema. Da mesma forma, a dívida, passando para a questão financeira, nós vivemos em busca de dinheiro, de recurso, de bens materiais. E nós esquecemos da dádiva que Deus nos dá e queremos buscar mais, então nos tornamos escravos. Então veja que a questão financeira era uma forma onde uma pessoa podia se tornar escrava e hoje, nos dias atuais, nós podemos ser escravos por questões financeiras. Se nós não administrarmos bem os nossos bens e não estarmos contentes, satisfeitos com aquilo que nós temos. Veja também que uma outra forma de prisão era a prisão cultural. No Novo Testamento, inclusive, em João, no capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Cristo nunca disse para a gente assim: pessoal, é o seguinte, se eles estão fazendo, faz você também. Ou aquela expressão, que talvez alguém possa até dizer que é bíblica: ouçam, a voz de Deus é a voz do povo, ou a voz do povo é a voz de Deus. Cristo nunca disse isso. Na verdade, Cristo ele nos chama para sermos sal e luz para essa sociedade. Nós não devemos ser corrompidos por ela, mas nós devemos influenciá-la. É isso que Deus tem nos chamado, para que nós possamos influenciar a sociedade através do nosso testemunho, da nossa satisfação, mostrando a esse mundo corrompido que há uma expectativa de vida superior, fazendo a proclamação geral do Evangelho, confiando que o Espírito Santo vai fazer a obra no coração dessas pessoas. Caminhando para a conclusão, irmãos, e Paulo também concluindo no versículo 24, diz assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Veja que para mim nesse versículo, o que chama para minha atenção é diante de Deus. Diante de Deus. Essa expressão é muito forte. Por quê? Porque diante de Deus não há como esconder os nossos sentimentos. Diante de Deus não há como esconder quem verdadeiramente nós somos, o que fazemos. Deus sonda o nosso coração, Ele sabe exatamente quem nós somos. E aí eu pergunto, diante de Deus, como você está nesta manhã? Plenamente satisfeito com aquilo que Deus tem lhe dado? Com a dádiva da salvação que Deus te deu através
da morte à entrega do teu filho? Qual é a sua condição diante de Deus? Eu quero voltar aqui de novo à pesquisa. 42% dos entrevistados se disseram insatisfeitos. Eu tenho certeza que nessa pesquisa tinham cristãos. Tinham cristãos nessa pesquisa. E a pergunta é, que tipo de cristão você é? Satisfeito? Ou você está extremamente insatisfeito na condição onde você está, com quem você é, na família que você está, ou na circunstância que você está passando? Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos fazer planos e projetos. A Bíblia diz que nós precisamos fazer planos e projetos. Inclusive, a Bíblia nos diz, na passagem, entrega teu caminho ao Senhor, e no mais Ele o fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas veja que satisfazer o desejo do coração não é do coração insatisfeito. É do coração satisfeito, daquele que entendeu a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós temos esses desejos, nós entendemos que esses desejos não são os nossos desejos, são os desejos de Deus, é a vontade dele para nós. Quando nós andamos em sinceridade, ele atende os nossos desejos, porque esses são os desejos que ele mesmo colocou lá. Não é errado ter desejos, errado é você estar insatisfeito, não reconhecendo a dádiva de Deus na sua vida. Queridos, o mundo deve ser impactado por cristãos realizados, que realizam, felizes, satisfeitos, porque lá fora existem muitas pessoas sem esperança, que precisam de uma mensagem, de ânimo, de esperança. E talvez eu sei que essa mensagem para hoje pode ser muito difícil de entender, especialmente porque nós estamos vivendo hoje uma das maiores tragédias climáticas no Brasil. O Rio Grande do Sul está sendo assolado por uma grande enchente. É muito triste, irmãos. Eu tenho familiares lá que estão em desespero. Nós temos irmãos que, inclusive, já vieram nessa igreja, que são de lá, de Novo Hamburgo, que estão em desespero. E certa vez, no meu trabalho, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Fabrício, mas explica, como que Deus ele existe, sendo que existem essas tragédias, e nós estávamos falando de uma outra tragédia que havia acontecido, e eu aproveitei a oportunidade, e eu respondi, quando nós entendemos o que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus, não nos resta outro sentimento senão o de gratidão. Todas as tragédias que nós vivemos, todos os dramas, enfermidades, a atrocidade que o homem comete, isso é tudo reflexo do nosso próprio erro, do nosso pecado, da nossa miséria. Mas a graça da salvação que veio através de Cristo por nós é uma bênção de Deus. O melhor de Deus, ele não está para vir. O pastor Anchieta sempre fala isso, o melhor de Deus não vai vir. O melhor de Deus já veio. Através da justificação de Cristo na cruz, nós somos salvos, plenamente salvos. A santificação nos ajuda a vencer a força do pecado. E a certeza, a esperança que nós em breve seremos glorificados e estaremos com Cristo nos enche de alegria e de satisfação. E essa é a certeza, queridos irmãos, que eu convoco você a refletir se está abundando em seu coração. Se não está, dobre sua fronte nesse instante. Ore a Deus e peça, Deus, quebra as prisões que impedem de ser satisfeito diante de Ti. Eu quero servi-lo aonde eu estou, na circunstância que eu estou vivendo, no status social que eu estou, de acordo com a minha cultura, mas livre do pecado. Ajuda-me, Senhor. Vira a sua fronte, curve a sua fronte, vamos orar a Deus. Deus amado, santo, santo, santo é o Teu nome. O que nós queremos fazer nesta manhã era glorificar ao Teu nome, porque todo o culto, desde o início, ele tem feito isso em nós.
até mesmo na oração inicial, na leitura que lemos, nos louvores que entoamos e até mesmo na exposição dessa palavra, o que se destaca é a honra que precisamos dar a Ti, porque o Senhor fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. O Senhor nos salvou da condenação do pecado. E somos gratos porque foi através da morte do Teu Filho Jesus que recebemos essa dádiva. Louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos e estarmos convictos desta bênção maravilhosa, para que possamos ser crentes melhores, não desejosos pelas coisas deste mundo que passam, não desejando aquilo que é do outro, mas desejando apenas que o Senhor cumpra em nós o Teu propósito e nos coloque aonde o Senhor quer que nós estejamos. Faça isso em nós, ó Deus, através do Teu Filho Jesus. É o que oramos, em nome de Jesus. E ainda dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diz: amém.